Olá, queridos ouvintes da madrugada. Sou eu aqui novamente para contar uma história que vai mexer com seu sono e com sua alma. Antes de começarmos esta jornada assombrada pelas ladeiras de pedra de Ouro Preto, preciso que vocês façam uma coisa por mim. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias reais. Deixe seu like se você tem coragem de ouvir histórias que desafiam a fronteira entre a vida e a morte. E comente aqui embaixo. Você acredita que os mortos podem voltar para contar suas histórias? O que você faria se encontrasse face a face com alguém que deveria estar há muito tempo descansando em paz? Suas respostas sempre me emocionam e me dão força para continuar trazendo essas narrativas perturbadoras. Agora prepare seu coração, porque vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes que já pesquisei. Uma história que aconteceu de verdade nas montanhas sagradas de Minas Gerais. Vamos à história. O ano era 2019 e as ruas de paralelepípedo de Ouro Preto ecoavam com o mesmo mistério que as habitava há mais de 300 anos. A cidade histórica, berço da inconfidência e testemunha silenciosa de tantas tragédias do período colonial, guardava em suas pedras memórias que nem o tempo conseguia apagar. Entre as igrejas barrocas e os casarões centenários, existem histórias que desafiam qualquer explicação racional. Histórias que nos fazem questionar tudo aquilo que acreditamos saber sobre a fronteira entre a vida e a morte. Maria Eduarda Santos tinha 28 anos quando decidiu se mudar para Ouro Preto. Formada em História pela UFMG, ela havia conseguido um trabalho dos sonhos como pesquisadora no Arquivo Histórico Municipal, onde teria acesso a documentos raros sobre o período colonial. Era uma oportunidade única de mergulhar nas páginas esquecidas do passado brasileiro, de dar voz aos que há muito tempo haviam sido silenciados pela morte e pelo esquecimento. A jovem historiadora era uma mulher determinada, de cabelos castanhos, sempre presos em um coque despretensioso, e olhos verdes que brilhavam com curiosidade intelectual. Desde criança, Maria Eduarda sentia uma conexão especial com o passado, como se pudesse ouvir os sussurros dos que vieram antes dela. Seus professores sempre elogiavam sua capacidade de dar vida aos documentos históricos, de encontrar humanidade nas páginas amareladas pelos séculos. Quando chegou a Ouro Preto em uma manhã fria de junho, a neblina dançava entre os morros como fantasmas brincalhões. A cidade a recebeu com seus contrastes típicos. O movimento dos estudantes da universidade contrastando com o peso solene da história, o burburinho dos turistas se misturando com o silêncio reverente das igrejas. Maria Eduarda havia alugado uma pequena casa na Rua dos Inconfidentes, uma construção do século XVIII que havia sido cuidadosamente restaurada, mantendo suas características originais. A casa era pequena, mas charmosa, com paredes grossas de pedra e madeira que contavam suas próprias histórias. O piso irregular de madeira de lei rangia suavemente sob os pés, criando uma sinfonia nostálgica que ecoava pelos cômodos. As janelas, com suas antigas venezianas de madeira, emolduravam vistas deslumbrantes das montanhas cobertas por Mata Atlântica. Do quintal pequeno, mas bem cuidado, podia-se ver as torres das igrejas se destacando contra o céu como guardiãs eternas da cidade. Nos primeiros dias, Maria Eduarda se dedicou completamente ao trabalho. O Arquivo Histórico Municipal era um tesouro escondido,
repleto de documentos que poucos historiadores haviam tido a chance de examinar detalhadamente. Cartas pessoais de famílias influentes, registros de nascimento e morte, inventários detalhados de propriedades e, mais perturbador de tudo, registros detalhados sobre a escravidão na região durante os séculos XVIII e XIX. Foi durante sua terceira semana de trabalho que Maria Eduarda se deparou com um conjunto de documentos que mudaria sua vida para sempre. Tratava-se de um processo judicial de 1823, detalhando a investigação da morte de uma jovem escrava chamada Esperança, de apenas 17 anos. O caso havia sido arquivado sem solução, como tantos outros envolvendo pessoas escravizadas na época. Mas havia algo diferente neste processo, algo que fez o coração da historiadora acelerar. O processo continha não apenas os depoimentos oficiais, mas também cartas pessoais, trocadas entre os envolvidos, desenhos feitos por testemunhas e, mais intrigante ainda, relatos de fenômenos inexplicáveis que teriam começado logo após a morte da jovem. Segundo os documentos, objetos se moviam sozinhos na casa onde Esperança havia trabalhado. Portas se abriam e fechavam sem explicação, e várias pessoas relataram ter visto uma figura feminina jovem caminhando pelos corredores durante a madrugada. Maria Eduarda ficou fascinada. Como historiadora, ela havia estudado extensivamente o período escravocrata, mas nunca havia encontrado documentos oficiais que mencionassem fenômenos sobrenaturais. Geralmente, essas histórias ficavam relegadas ao folclore oral, perdendo-se com o tempo. Aqui estava uma oportunidade única de estudar como as crenças populares da época se misturavam com os registros oficiais. Segundo os documentos, Esperança havia trabalhado na casa da família Mendonça, uma das mais influentes de Ouro Preto na época. A casa ficava exatamente na Rua dos Inconfidentes, a poucos metros de onde Maria Eduarda havia alugado sua residência. A coincidência fez um arrepio percorrer sua espinha, mas ela atribuiu a sensação à empolgação da descoberta histórica. A jovem escrava havia sido encontrada morta em seu quarto, nos fundos da propriedade, aparentemente por causas naturais, segundo o relatório inicial. Mas as cartas pessoais revelavam uma história bem diferente. Esperança havia descoberto um segredo terrível envolvendo seu senhor, Antônio Mendonça, e ameaçava revelá-lo. Nas semanas que antecederam sua morte, ela havia confidenciado a outras escravas que tinham informações que poderiam derrubar homens poderosos. Maria Eduarda passou horas debruçada sobre os documentos, transcrevendo cada palavra com cuidado meticuloso. As cartas revelavam um esquema de contrabando de ouro que envolvia várias famílias influentes da cidade, incluindo funcionários da coroa portuguesa. Esperança, que sabia ler e escrever, uma raridade para pessoas escravizadas na época, havia descoberto correspondências comprometedoras e planejava usá-las para negociar sua liberdade. Mas na noite de 15 de setembro de 1823, Esperança foi encontrada morta. O relatório oficial mencionava morte súbita por causas naturais, mas as cartas particulares sugeriam envenenamento. O que mais intrigava Maria Eduarda eram os relatos dos fenômenos estranhos que começaram imediatamente após o funeral. A primeira manifestação foi relatada pela própria esposa de Antônio Mendonça, Dona Isabel. Em uma carta para sua irmã em Vila Rica, ela descrevia como havia visto uma jovem mulher negra em seu quarto durante a madrugada, vestida com as roupas simples que Esperança usava. A figura não falava,
apenas olhava fixamente para ela antes de desaparecer. Dona Isabel mencionava que a aparição acontecia sempre na mesma hora, 3 da manhã. Outros membros da família relataram experiências similares. Objetos que pertenciam à esperança apareciam em lugares onde nunca haviam estado. Papéis importantes sumiam misteriosamente de gavetas trancadas. O filho mais novo da família, de apenas 8 anos, contava para qualquer um que quisesse ouvir sobre a moça bonita que visitava seu quarto e sussurrava coisas em seu ouvido. O que mais impressionou Maria Eduarda foi descobrir que os fenômenos não se limitavam à casa dos Mendonça. Outras famílias mencionadas nas cartas de esperança também começaram a relatar experiências similares. Era como se a jovem escrava estivesse visitando todos aqueles que haviam participado do esquema que ela havia descoberto. Todos aqueles que poderiam ter tido motivos para silenciá-la para sempre. Enquanto lia os documentos, Maria Eduarda sentia uma conexão estranha com a história de esperança. Ambas eram jovens mulheres inteligentes, lutando para dar voz aos esquecidos pela história. A diferença era que uma havia pagado o preço último por sua coragem, enquanto a outra tinha a liberdade de contar sua história 2 séculos depois. Foi numa quinta-feira chuvosa, enquanto transcrevia o último conjunto de cartas, que Maria Eduarda percebeu algo que fez seu sangue gelar. Em uma das correspondências, Antônio Mendonça mencionava que havia escondido as evidências do esquema de contrabando na Casa dos Fundos, onde a natureza guarda seu segredo. A descrição que ele fazia da localização correspondia exatamente à casa que Maria Eduarda havia alugado. Segundo o documento, a casa havia pertencido à família Mendonça e era usada como depósito para mercadorias que chegavam clandestinamente à cidade. Os fundos da propriedade, onde hoje ficava o pequeno quintal de Maria Eduarda, haviam servido como esconderijo para ouro contrabandeado e outros bens ilícitos. A jovem historiadora percebeu que estava literalmente morando sobre a história que pesquisava. Naquela noite, Maria Eduarda não conseguiu dormir. Ficou deitada em sua cama, ouvindo os ruídos noturnos da cidade histórica, o vento sibilando entre as telhas coloniais, o rangido da madeira antiga se ajustando às mudanças de temperatura, o eco distante dos passos de algum estudante voltando tarde para casa. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Por volta das 2:30 da manhã, começou a ouvir um ruído diferente. Parecia alguém caminhando no quintal, passos lentos e deliberados sobre a grama úmida. Maria Eduarda levantou-se e foi até a janela, mas não conseguiu ver nada além das sombras projetadas pela lua entre as árvores. Os passos continuaram por alguns minutos e depois cessaram abruptamente. No dia seguinte, ela mencionou o incidente para Dona Carminha, a vizinha idosa que morava na casa ao lado há mais de 60 anos. A mulher fez o sinal da cruz e sussurrou que sempre soube que aquela casa tinha movimento. Segundo ela, vários inquilinos anteriores haviam se mudado repentinamente, sempre mencionando presenças estranhas e ruídos inexplicáveis. Minha filha, disse Dona Carminha, segurando as mãos de Maria Eduarda com força surpreendente para seus 82 anos. Essa casa tem história pesada. Minha avó contava que ali morava uma moça que foi morta por saber demais. Dizia que ela nunca descansou direito, que ainda anda por ali procurando justiça. Maria Eduarda sentiu um arrepio familiar. Sua avó chegou a mencionar o nome da moça? Esperança, respondeu Dona Carminha sem hesitar. Uma negra bonita, muito inteligente.
Minha avó dizia que ela sabia ler e escrever melhor que muitos brancos da época. Morreu muito nova, coitada. A confirmação fez o mundo de Maria Eduarda girar. Não era coincidência. Ela estava morando na mesma casa onde Esperança havia vivido seus últimos dias, onde havia descoberto os segredos que custaram sua vida. E pelos documentos, era também onde essas evidências haviam sido escondidas. Naquela noite, Maria Eduarda decidiu fazer algo que contrariava todos os seus instintos de historiadora séria e racional. Ela se sentou no quintal, no local exato onde, segundo os documentos, ficava o quarto de Esperança, e falou em voz alta: Esperança, se você está aí, se pode me ouvir. Eu quero ajudar, quero contar sua história. Quero que as pessoas saibam a verdade sobre o que aconteceu com você. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo canto distante de um uirapuru. Maria Eduarda esperou alguns minutos, sentindo-se ligeiramente ridícula por estar falando sozinha no quintal às 10 da noite. Mas quando se levantou para entrar em casa, algo chamou sua atenção. No local exato onde havia estado sentada, a grama parecia formar um padrão estranho, como se alguém tivesse se deitado ali recentemente. Nas semanas seguintes, os fenômenos se intensificaram. Maria Eduarda começou a encontrar papéis de sua pesquisa organizados de maneiras que ela não lembrava de ter feito. Documentos importantes apareciam abertos em páginas específicas, sempre destacando detalhes sobre o esquema de contrabando ou sobre as circunstâncias da morte de Esperança. Era como se alguém estivesse tentando direcioná-la para informações específicas. Mais perturbador ainda eram os sonhos. Toda noite, Maria Eduarda sonhava que caminhava pelas ruas de Ouro Preto do século XIX. Via-se vestida com roupas simples, carregando água pesada em baldes, limpando casas luxuosas, enquanto ouvia conversas que não deveria ouvir. Nos sonhos, ela era Esperança, vivendo os últimos dias da jovem escrava, sentindo sua determinação crescente de usar o conhecimento proibido para conquistar sua liberdade. Os sonhos eram tão vívidos que Maria Eduarda acordava sabendo coisas que não estavam nos documentos. Sabia onde Antônio Mendonça costumava esconder suas cartas mais comprometedoras. Sabia os nomes dos comparsas que não apareciam nos registros oficiais. Sabia detalhes íntimos sobre as rotinas da família que nenhum documento histórico poderia revelar. Inicialmente, ela tentou descartar essas informações como produtos de sua imaginação superativa, alimentada por horas de imersão nos documentos históricos. Mas quando começou a verificar os detalhes que lembrava dos sonhos, descobriu que muitos deles se confirmavam em outros documentos que encontrava posteriormente. Foi durante um desses sonhos particularmente vívido que Maria Eduarda lembrou, onde Esperança havia escondido sua própria cópia das evidências do contrabando. A jovem escrava, sabendo que sua vida corria perigo, havia feito cópias das cartas mais importantes e as havia enterrado em um local seguro, planejando usá-las como garantia de sua segurança. No sonho, Maria Eduarda se via cavando desesperadamente sobre uma pedra específica no quintal, as mãos sujas de terra e os olhos cheios de lágrimas de desespero. Quando acordou, suas unhas estavam sujas de terra, embora ela tivesse certeza de ter ido dormir com as mãos limpas. Na manhã seguinte, ela saiu para o quintal e procurou a pedra que havia visto no sonho. Era uma pedra de formato irregular, parcialmente coberta por musgo, situada em um canto aparentemente sem importância do terreno. Maria Eduarda hesitou por um longo momento. Como historiadora,
Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha entre pesquisa acadêmica e algo muito mais perturbador. Mas a curiosidade venceu o medo. Ela pegou uma pequena pá de jardinagem e começou a cavar cuidadosamente ao redor da pedra. A terra estava úmida da chuva da noite anterior, o que facilitava o trabalho. Depois de alguns minutos, sua pá tocou algo sólido que não era terra nem rocha. Com cuidado extremo, ela escavou ao redor do objeto até conseguir removê-lo completamente. Era um pequeno baú de madeira, do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, preservado de forma surpreendente pelos séculos enterrado. O metal das dobradiças havia enferrujado, mas a madeira, protegida pela terra e pela umidade controlada, ainda estava em condições razoáveis. Maria Eduarda carregou o baú para dentro de casa com mãos trêmulas. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos. Colocou o objeto sobre sua mesa de pesquisa e ficou olhando para ele por vários minutos, tentando processar a realidade do que havia acabado de descobrir. Quando finalmente conseguiu abrir o baú, encontrou exatamente o que havia visto em seu sonho. Dezenas de cartas cuidadosamente dobradas, todas escritas na mesma caligrafia elegante que ela havia aprendido a reconhecer nos documentos oficiais. Havia também um pequeno diário com uma capa de couro desgastado e várias folhas soltas com anotações em uma letra diferente, a letra de esperança. As cartas confirmavam tudo o que os documentos oficiais apenas sugeriam. O esquema de contrabando envolvia não apenas a família Mendonça, mas também o juiz responsável pelo caso, o delegado que havia investigado a morte de Esperança e até mesmo o padre que havia conduzido seu funeral. Era uma rede de corrupção que se estendia pelos mais altos escalões da sociedade local. Mais chocante ainda eram as páginas do Diário de Esperança. A jovem escrava havia documentado meticulosamente suas descobertas, incluindo datas específicas de embarques ilegais, quantidades de ouro contrabandeado e até mesmo os códigos usados nas correspondências secretas. Ela havia se tornado essencialmente uma espiã, coletando evidências com a precisão de um investigador moderno. As últimas entradas do diário eram particularmente perturbadoras. Esperança sabia que havia sido descoberta. Escrevia sobre olhares suspeitos dos membros da família, sobre conversas que cessavam abruptamente quando ela entrava na sala, sobre a crescente hostilidade de Dona Isabel. Na penúltima entrada, datada de 13 de setembro de 1823, ela escrevia: "Sei que meus dias estão contados. O Sr. Antônio descobriu que eu sei sobre seus negócios sujos. Vi como ele me olhou hoje durante o jantar, como se estivesse calculando algo terrível. Mas não vou morrer calada. Estas cartas são minha voz, minha vingança, minha justiça. Se algo me acontecer, que a verdade seja conhecida, que meus irmãos saibam que Esperança não morreu em vão." A última entrada, escrita com letra apressada e manchada, como se a tinta ainda estivesse molhada quando a mão que a escrevia tremeu, dizia apenas: "Eles vêm, ouço passos. Que Deus proteja minha alma e que a verdade um dia seja revelada." Maria Eduarda precisou parar de ler. As lágrimas embaçavam sua visão e um nó na garganta a impedia de continuar. Ela estava segurando nas mãos as últimas palavras de uma jovem que havia morrido há quase 200 anos. Uma jovem que havia lutado contra um sistema inteiro para conquistar sua liberdade e havia pagado o preço máximo por sua coragem. Naquela noite, os fenômenos se intensificaram como nunca antes. Maria Eduarda foi despertada às 3 da manhã.
o mesmo horário mencionado nos relatos do século XIX, por um som que ela jamais esqueceria. Era como se alguém estivesse chorando suavemente no quintal, um choro baixo e melancólico que parecia vir de muito longe. Ela se levantou e foi até a janela. A lua cheia iluminava o quintal com uma luz prateada e etérea. E lá, sentada exatamente no local onde havia encontrado o baú, estava uma figura que fez seu coração parar. Era uma jovem mulher negra, vestida com roupas simples, que Maria Eduarda reconheceu das descrições históricas da época. Seus cabelos estavam presos com um lenço colorido e suas mãos delicadas estavam unidas no colo. Mas o que mais impressionou Maria Eduarda foram seus olhos. Olhos inteligentes e tristes que brilhavam com uma luz que não parecia ser deste mundo. A figura olhou diretamente para a janela onde Maria Eduarda estava parada. Por um momento que pareceu uma eternidade, as duas mulheres se entreolharam através dos séculos que as separavam. Então, a aparição moveu os lábios como se estivesse tentando falar, mas nenhum som chegou aos ouvidos de Maria Eduarda. A historiadora desceu correndo as escadas e abriu a porta dos fundos, mas quando chegou ao quintal, não havia mais ninguém lá. Apenas uma sensação de presença que fazia os cabelos de sua nuca se arrepiarem e um perfume suave de flores que ela não conseguia identificar. Nas noites seguintes, as aparições se tornaram mais frequentes e mais claras. Esperança, pois Maria Eduarda não tinha dúvidas de que era ela, começou a mostrar coisas através dos sonhos. A jovem escrava a guiava pelas ruas de Ouro Preto do passado, mostrando-lhe locais onde outras evidências poderiam estar escondidas, apresentando-a a pessoas que haviam sido suas aliadas na luta por justiça. Foi através dessas visões oníricas que Maria Eduarda descobriu que Esperança não havia trabalhado sozinha. Havia outras pessoas escravizadas na cidade que sabiam sobre o esquema de contrabando e que haviam ajudado a jovem a coletar evidências. Alguns haviam sido vendidos para fazendas distantes logo após a morte de Esperança. Outros haviam simplesmente desaparecido durante a noite. Mais perturbador ainda foi descobrir que o esquema havia continuado por décadas após a morte de Esperança. Os documentos que ela encontrou posteriormente no arquivo da cidade revelavam que as mesmas famílias envolvidas no contrabando original haviam continuado suas atividades ilegais, agora com ainda mais cuidado para esconder suas trilhas. Maria Eduarda percebeu que tinha em mãos não apenas a história de uma jovem corajosa morta injustamente, mas evidências de um dos maiores esquemas de corrupção do período colonial em Minas Gerais. As implicações históricas eram enormes, mas ela sabia que não poderia publicar sua descoberta sem explicar como havia encontrado as evidências enterradas em seu quintal. Foi quando decidiu procurar ajuda. Contatou seu antigo professor na universidade, Dr. Roberto Almeida, um historiador respeitado e especializado no período colonial. Em sua ligação, ela explicou que havia descoberto documentos importantes relacionados a um esquema de contrabando do século XIX, mas não mencionou as circunstâncias sobrenaturais da descoberta. Dr. Almeida ficou intrigado e concordou em viajar para Ouro Preto no fim de semana seguinte para examinar os documentos pessoalmente. Maria Eduarda passou os dias que antecederam a visita organizando meticulosamente todas as evidências, criando um arquivo completo que documentava não apenas o esquema original, mas também suas ramificações e consequências ao longo das décadas. Quando o Dr. Almeida chegou na sexta-feira à tarde, Maria Eduarda
Estava nervosa como uma estudante de graduação, apresentando sua primeira pesquisa. Ela havia decidido contar apenas parte da verdade, que havia encontrado o baú enterrado no quintal de sua casa alugada e que a descoberta havia a levado a investigar mais profundamente os documentos do arquivo. O professor ficou impressionado com a qualidade e a completude das evidências. Maria Eduarda, disse ele enquanto examinava as cartas originais com uma lupa. Isso aqui é uma descoberta extraordinária. Estes documentos vão reescrever nossa compreensão sobre a resistência escrava no período colonial. Esta jovem Esperança era essencialmente uma agente secreta trabalhando para expor a corrupção do sistema. Eles passaram o fim de semana inteiro catalogando e fotografando os documentos. Dr. Almeida estava especialmente fascinado com o Diário de Esperança, comentando sobre a sofisticação de sua análise e a precisão de suas observações. Ela tinha uma mente investigativa excepcional, disse ele. Em condições diferentes, poderia ter sido uma historiadora ou jornalista brilhante. Foi durante a última noite da visita que algo extraordinário aconteceu. Dr. Almeida estava hospedado em um hotel no centro histórico, mas havia voltado para a casa de Maria Eduarda para continuar trabalhando nos documentos até mais tarde. Por volta das 11 da noite, ele comentou sobre uma presença estranha que sentia na casa. Não sei como explicar, disse ele olhando ao redor da sala com uma expressão perturbada, mas tenho a sensação constante de que estamos sendo observados. É como se alguém estivesse muito interessado no que estamos fazendo com estes documentos. Maria Eduarda decidiu que era hora de contar a verdade completa. Começando com sua descoberta dos documentos originais no arquivo, ela relatou todos os fenômenos estranhos, os sonhos vívidos, as aparições no quintal e como havia sido guiada até o local onde o baú estava enterrado. Para sua surpresa, Dr. Almeida não reagiu com ceticismo ou descrença. Em vez disso, ele ouviu atentamente cada detalhe, fazendo perguntas específicas sobre as visões e comparando-as com informações históricas que apenas um especialista conheceria. Sabe, disse ele finalmente, em mais de 30 anos estudando o período colonial, aprendi que existem aspectos da experiência humana que a metodologia histórica tradicional não consegue capturar completamente. O que você está descrevendo não é inédito. Há relatos similares em várias partes do Brasil, especialmente relacionados a locais onde grandes injustiças foram cometidas. Ele contou sobre outros casos que havia encontrado durante sua carreira, arquivos que apareciam misteriosamente em momentos cruciais, pesquisadores que relatavam sonhos informativos sobre seus temas de estudo, locais históricos onde fenômenos inexplicáveis orientavam descobertas importantes. O que me impressiona no seu caso, continuou o doutor Almeida, é a precisão histórica das informações que você recebeu através dessas experiências. Cada detalhe que você descreveu se alinha perfeitamente com o que sabemos sobre o período e o local. Isso vai muito além de imaginação ou sugestão. Naquela noite, como se respondendo à validação de sua experiência, os fenômenos alcançaram uma intensidade sem precedentes. Por volta da meia-noite, Dr. Almeida e Maria Eduarda estavam revisando uma das últimas cartas quando ouviram claramente o som de alguém caminhando no andar de cima. Os passos eram lentos e deliberados, caminhando de um lado para outro do quarto, como se alguém estivesse pensando intensamente sobre algo importante. Maria Eduarda explicou que sua casa tinha apenas um andar, o que tornava o som ainda mais perturbador. Quando os passos cessaram, uma brisa fria percorreu a sala,
fazendo as páginas dos documentos tremularem suavemente. Foi então que ambos ouviram, clara e distintamente, uma voz feminina sussurrando: "Obrigada." A voz era suave, mas carregada de emoção, como se viesse de alguém que havia esperado muito tempo para ser ouvida. Dr. Almeida ficou completamente imóvel, seus olhos arregalados em espanto. Maria Eduarda sentiu lágrimas brotarem, uma mistura de medo, alívio e profunda emoção. Nos minutos que se seguiram, a presença na sala se tornou quase tangível. Era como se uma terceira pessoa estivesse ali com eles, uma presença gentil, mas intensa, observando enquanto eles trabalhavam para dar voz à sua história. Dr. Almeida, ainda visivelmente abalado, sussurrou: "Esperança, se você está aqui conosco, quero que saiba que sua história será contada. Sua coragem não será esquecida." A resposta veio na forma de um perfume suave de flores silvestres que preencheu a sala, seguido por uma sensação de paz profunda que envolveu ambos os pesquisadores. Era como se um peso imenso tivesse sido removido do ambiente, como se uma alma atormentada finalmente tivesse encontrado o descanso que procurava há 2 séculos. Nos dias seguintes, Maria Eduarda e Dr. Almeida trabalharam incansavelmente para preparar a documentação completa da descoberta. Decidiram apresentar os achados como descoberta arqueológica fortuita, evitando mencionar as circunstâncias sobrenaturais que haviam levado às evidências. A história de Esperança causou sensação na comunidade acadêmica brasileira. Os documentos foram autenticados por especialistas em paleografia e papel antigo, confirmando sua origem do século XIX. A descoberta resultou em uma revisão significativa da compreensão histórica sobre resistência escrava em Minas Gerais e sobre a extensão da corrupção no período colonial. Mais importante ainda, a história pessoal de Esperança tocou o coração de milhares de pessoas. Sua coragem, inteligência e determinação se tornaram símbolos da resistência feminina negra no Brasil colonial. Uma fundação foi criada em sua homenagem para apoiar jovens pesquisadoras negras, e uma placa comemorativa foi instalada na casa onde ela havia vivido seus últimos dias. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido pessoal. Maria Eduarda havia encontrado não apenas uma descoberta histórica importante, mas uma conexão transcendental com uma alma corajosa que havia lutado pela verdade. A experiência mudou completamente sua compreensão sobre a natureza da pesquisa histórica e sobre as maneiras misteriosas como o passado pode se comunicar conosco. Após a publicação dos achados, os fenômenos sobrenaturais na casa cessaram completamente. Era como se Esperança, tendo finalmente conseguido contar sua história, tivesse encontrado a paz que procurava há tanto tempo. O quintal voltou a ser apenas um quintal, silencioso e tranquilo, sem mais passos noturnos ou aparições. Maria Eduarda continuou morando na casa por mais 2 anos. Às vezes, especialmente em noites de lua cheia, ela saía para o quintal e falava suavemente com Esperança, compartilhando notícias sobre o impacto de sua história e agradecendo pela confiança de ter sido escolhida para dar voz aos silenciados. Em 2021, Maria Eduarda publicou um livro completo sobre a descoberta, Vozes do Passado, a história esquecida de Esperança. O livro se tornou um best-seller, não apenas por sua importância histórica, mas por sua narrativa envolvente sobre como o passado pode influenciar o presente de maneiras que desafiam nossa compreensão racional do mundo. Na introdução do livro, ela escreveu: "Esta não é apenas a história de uma jovem corajosa que
que morreu lutando por justiça há 2 séculos. É também uma história sobre como os mortos podem falar conosco através do tempo, sobre como a verdade sempre encontra um caminho para ser revelada e sobre como alguns espíritos não descansam até que suas histórias sejam contadas. A última vez que Maria Eduarda viu Esperança foi na noite antes de se mudar de Ouro Preto para aceitar uma cátedra na Universidade de São Paulo. Ela estava no quintal, fazendo uma última despedida da casa que havia se tornado tão especial em sua vida, quando percebeu uma figura familiar sentada sob a mangueira. Esperança estava lá, mas desta vez parecia diferente. Havia uma leveza em sua presença, uma serenidade que não existia antes. Ela sorriu para Maria Eduarda, um sorriso radiantemente belo que iluminou todo o quintal, e acenou suavemente em despedida. Quando Maria Eduarda piscou, a figura havia desaparecido, mas o perfume de flores silvestres permaneceu no ar por vários minutos. Era uma despedida, um agradecimento final de uma alma que havia encontrado sua paz através da coragem de uma jovem historiadora que havia acreditado no impossível. Hoje, 5 anos após a descoberta, Maria Eduarda continua sua pesquisa sobre vozes esquecidas da história brasileira. Ela se especializou em casos onde evidências históricas importantes foram descobertas em circunstâncias inusitadas, sempre mantendo uma mente aberta para as possibilidades que existem além dos métodos tradicionais de pesquisa. A casa na Rua dos Inconfidentes foi transformada em um pequeno museu dedicado à história de Esperança e à resistência escrava em Minas Gerais. Visitantes do mundo inteiro vêm conhecer o local onde uma jovem corajosa lutou por justiça e onde 2 séculos depois sua voz finalmente foi ouvida. Alguns visitantes relatam experiências estranhas no museu. Uma sensação de presença gentil, um perfume inexplicável de flores, ou a impressão de que alguém está caminhando ao lado deles enquanto exploram as exposições. Mas são experiências reconfortantes, como se Esperança continuasse presente não para assombrar, mas para acolher aqueles que vêm conhecer sua história. E assim, a morte se revelou não como um fim, mas como uma transformação. Esperança havia morrido há 200 anos, mas sua vida após a morte se mostrou ainda mais poderosa que sua existência terrena. Através de Maria Eduarda, ela conseguiu não apenas contar sua própria história, mas dar voz a milhares de outros que foram silenciados pela injustiça. A descoberta em Ouro Preto provou que às vezes os mortos não estão realmente mortos, que algumas histórias são poderosas demais para serem enterradas pelo tempo e que a verdade, não importa quanto tempo leve, sempre encontra um caminho para emergir das sombras do passado. Nesta cidade onde cada pedra guarda uma memória e cada rua ecoa com os sussurros da história, a vida após a morte de Esperança se tornou uma lição sobre justiça, coragem e o poder eterno da verdade. Sua história continua viva, inspirando novas gerações a lutar pelos silenciados e a acreditar que nenhuma voz corajosa é jamais verdadeiramente perdida. E nas noites calmas de Ouro Preto, quando a brisa da montanha sussurra entre as antigas construções coloniais, alguns dizem que ainda é possível ouvir ecos daquela voz que se recusou a ser silenciada. Uma voz que encontrou na morte não o fim de sua luta, mas o início de sua verdadeira vitória. E assim termina esta história perturbadora e tocante sobre como o amor pela verdade pode transcender até mesmo a morte. Uma história que nos ensina
que algumas almas são fortes demais para simplesmente desaparecer e que a justiça, mesmo atrasada por séculos, eventualmente encontra seu caminho para a luz. Me conte nos comentários. O que você faria se encontrasse evidências de que alguém que morreu há muito tempo estava tentando se comunicar com você? Você teria a coragem de Maria Eduarda de dar voz aos que já não podem falar? Se você gostou desta história real e emocionante, deixe seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas que desafiam nossa compreensão do mundo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma das nossas histórias semanais sobre mistérios reais que aconteceram no Brasil. Ative o sininho das notificações e me siga nesta jornada pelos cantos mais sombrios e fascinantes da nossa história. Na próxima semana, tenho outra história arrepiante esperando por vocês. Até lá, durmam bem, se conseguirem.